Cumprimento, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, por gentileza, abra as vossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Amém? Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém, meus irmãos, podeis assentar. Glória a Deus. Quero externar a minha gratidão a Deus pela grande oportunidade e privilégio de estar aqui nesta noite, cultuando e adorando aquele que é digno de toda a honra, de todo louvor. E é por isso que tributamos honra e glória ao nosso Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Anderson Macharete, pastor presidente deste congresso, juntamente com sua esposa, pastora pastora Angélica, presidente deste congresso, e também presidente da Assembleia de Deus Resplandecer. Quero também louvar, agradecer a Deus pela vida do pastor David Matos. Conheço o Senhor pela mídia, ministério frutífero que Deus levantou na terra para alimentar o seu povo. Pastor David Matos, pastor vice-presidente desse congresso. Que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, meu pastor. Também quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Moisés Nascimento. O pastor Moisés Nascimento é o presidente da Comaderj em São Paulo. Pastor Moisés Nascimento é um amigo nosso, um homem que trabalha na obra do Senhor, é ativo na convenção, um homem de Deus, que temos também o prazer de estar junto, cultuando nesta noite. Trago aqui um abraço fraternal e a paz do Senhor do pastor presidente da igreja onde eu congrego, a Ademil, Assembleia de Deus, Ministério de Lages, pastor Jonas Francisco de Paula, e também é presidente nacional da Comaderj. Que Deus possa abençoar, receba o abraço do nosso pastor. Meus amados irmãos, o texto lido fala acerca de um israelita cujo nome hebraico significa solicitado, Saulo. Saulo tinha dupla cidadania, por ser um judeu da dispersão, nascido em Tarso, na Cilícia, uma cidade localizada na Ásia Menor, onde hoje, atualmente ao sul da Turquia. Saulo recebeu o título de cidadão romano. Segundo a história diz, esse título foi dado por Júlio César, o imperador, que deram aos moradores de Tarso os direitos e prerrogativas, privilégios da cidadania romana. E por esta razão, Saulo também
é conhecido com o seu nome romano Paulo, que significa pequeno. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, Atos dos Apóstolos 22, versículo 3, Paulo, ele diz, Lucas narra as palavras de Paulo, dizendo: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Aqui Saulo, agora Paulo, está discorrendo acerca da sua origem e educação refinada. Saulo, ele excedia em judaísmo. Ele se destacava entre os da sua idade. Era extremamente zeloso com as tradições de seus pais. E devido ao seu zelo em defesa da lei farisaica, Saulo tornou-se um opositor e perseguidor da Igreja de Cristo. Esse momento sombrio da vida de Saulo é narrado por Paulo, que é Saulo, quando da sua primeira carta ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12 e versículo 13, onde ele diz que dantes fora blasfemo e perseguidor. Saulo era considerado o terror dos cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 9, narrando esse momento, Paulo diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. O terror dos cristãos. A primeira vez que Saulo aparece no cenário bíblico foi no momento de intensa perseguição. Jesus, após a sua ressurreição, segundo nos diz Lucas, ele permanece por um período de 40 dias na terra, onde ele dá suas últimas instruções aos discípulos. E nessas últimas instruções, antes de ascender aos céus, Jesus diz: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, Jesus dizendo: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Promessa esta que se cumpriu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia.
A Bíblia diz que, nesse momento, porque o homem natural não conhece, não entende as coisas de Deus, nesse momento houve um questionamento, e Pedro, o apóstolo, ele faz uma exposição da palavra, e nessa exposição da palavra, em que Pedro faz, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. A igreja estava crescendo, mas junto com o crescimento da igreja vinha a perseguição. A perseguição aumentava, mas o ápice dessa perseguição se deu quando da morte de Estevão. A Bíblia diz que neste momento é que aparece Saulo de Tarso. Saulo aparece dando consentimento para a morte de Estevão. No momento em que Estevão está sendo apedrejado, ele diz: eis que vejo o céu aberto. Porque crente na presença de Deus, crente que anda no caminho do Senhor, ele vê o que ninguém vê. Eu quero dizer para você algo aqui nesta noite: você vai ver o que ninguém vê. Aleluia. Quem tem presença de Deus vê o que ninguém vê. Quem tem a presença do Altíssimo sente o que ninguém sente. Aleluia. Quem tem a presença de Deus, Deus trabalha de maneira sobrenatural. Você vai ver o que ninguém vê, porque a presença de Deus está na tua vida. Nesse momento, Saulo estava presente. Saulo estava ali. E diz a Bíblia que a partir da morte de Estevão aumentou-se a perseguição. Capítulo 9, ou melhor, capítulo 8, versículo 1, diz assim: quando da atitude de Saulo em consentir, e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. O ideal de Paulo, ou melhor, de Saulo, era perseguir a igreja. O seu ideal de vida era perseguir os cristãos. No capítulo 8, versículo 3 diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Paulo tornou-se o paradigma, o modelo dos inimigos da fé. Se espelhavam em Paulo como um modelo daqueles que perseguiam o cristão. O seu furor é tanto que no capítulo 9, versículo 1 diz assim, ó: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Saulo agora estava buscando legalidade para perseguir cristãos em Damasco, na Síria. Estava agora buscando legitimidade. Nós estamos vivendo esse momento na nossa vida, no nosso país, no mundo. Estão tentando institucionalizar, legalizar aquilo que nós defendemos, brigando contra aquilo que nós defendemos, que são as verdades absolutas da palavra de Deus. Saulo está agora buscando meios com legalidade, ir até Damasco e trazer homens, mulheres, por que não dizer crianças, que estivessem seguindo a Jesus. Mas a Bíblia diz que no caminho, aleluia, aleluia, Paulo ia ter uma surpresa. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas tem surpresa de Deus para você aqui neste lugar. Tem surpresa de Deus para a tua vida. Indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Meus irmãos, eu quero dizer algo para você nesta noite. Deus sabe como parar o homem.
como tratar com o homem. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, no versículo 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Aleluia. Lamanso yanias. Aleluia. Aleluia. Jeremias capítulo 23 e 23 diz assim: sou eu apenas Deus de perto e não também de longe? E no versículo 24 diz: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja. Deus conhece todas as coisas. Deus contempla todas as coisas. Deus conhece você que está aqui neste lugar. Deus conhece o teu interior. Deus sabe a tua vida, sabe o seu DNA. Deus sabe tudo sobre você. Sabe tudo. A Jeremias Deus disse: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Saulo iria ter um encontro que mudaria a sua vida, que mudaria a sua história. Paulo não iria se encontrar com um cristão que estivesse perdido no meio da estrada de Damasco. Não, não. Paulo não iria se encontrar com uma autoridade que viesse da Síria, de Damasco, para recebê-lo. Não. No caminho de Damasco, Paulo encontrou-se com aquele que é a raiz de Davi. Paulo encontrou-se com aquele que é o leão da tribo de Judá. Paulo encontrou-se com aquele que é o desejado das nações. Paulo encontrou-se com aquele que Isaías diz, lá no capítulo 9, versículo 6: mas o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Paulo encontrou-se com o mediador entre Deus e o homem. Paulo encontrou-se com o sol da justiça. E ele diz assim, que a luz, posteriormente, ele diz que a luz, o resplendor que brilhou, era mais forte que a luz do sol. Paulo encontrou-se com o sol da justiça, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Jesus ressurreto, o qual Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Paulo encontrou-se com a cabeça da igreja. Saulo encontrou-se com o dono da igreja. Com quem você veio encontrar aqui nessa noite? Quem você veio exaltar? Quem você veio adorar? Quem você veio magnificar? Quem você veio buscar nesta noite? Aleluia. Paulo encontrou-se com o dono da igreja. Certa vez Jesus disse assim: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja tem dono. Você pode glorificar a Deus bem forte. A igreja tem dono. A igreja tem dono. A igreja tem dono. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que sabe por que todos não tem, que Saulo e todos tentaram e não conseguiram parar a igreja? Porque a igreja tem dono. A igreja tem dono. Paulo encontrou-se, aleluia, com o Senhor Jesus Cristo. Paulo encontrou-se com o pão da vida, porque Jesus diz em João capítulo 6, versículo 35, que ele é o pão da vida. Saulo encontrou-se com a luz do mundo, porque Jesus diz em João capítulo 6, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Saulo encontrou-se com a porta que abre o caminho, por onde é o caminho que se chega à salvação. Porque Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9,
eu sou a porta. Saulo encontrou-se com o bom pastor, porque Jesus diz em João capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Saulo encontrou-se com a ressurreição e a vida, porque em João capítulo 11, versículo 35, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Saulo encontrou-se com o caminho, a verdade e a vida, porque em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Escute: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Saulo encontrou-se com a videira verdadeira, porque Jesus diz em João capítulo 15, versículo 1: eu sou a videira verdadeira. O encontro foi impactante, o encontro foi tremendo. A Bíblia diz que Saulo pergunta, já atônito. Saulo cai em terra e ele pergunta. Ele ouve a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, podemos imaginar Saulo sentindo naquele momento um grande espanto, porque a pregação da época é, e como deve ser hoje: Jesus ressuscitou. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Pedro pregava: Jesus ressuscitou. Estevão pregava: Jesus ressuscitou. João pregava: Jesus ressuscitou. E agora Saulo certamente ouviu alguém dizer: Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Mas para Saulo e para tantos outros era um engodo, era uma mentira. Mas agora ele perguntando: quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus. Jesus, Jesus. É como se estivesse dizendo para ele: olha, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Aleluia. Você está entendendo isso, meu irmão? Aleluia, aleluia. Saulo, ele é surpreendido pelo Senhor. E diz a Bíblia que Deus faz uma visita. Deus se revela a Ananias. E Deus diz a um homem chamado Ananias, um crente em Damasco. E Deus diz para Ananias: Ananias. E disse a Ananias: eis-me aqui, Senhor. Ananias não era neófito, ele conhecia a voz do Senhor, ele sabia quem estava falando com ele. E Deus dá o endereço de onde Paulo estava. Deus diz: olha, levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão eu disse para ele que vai chegar um homem lá com o seu nome, Ananias. Ananias ficou surpreso e até mesmo preocupado, porque eu creio que a oração, a fama de Saulo já tinha chegado em Damasco. A oração era: Senhor, impede Saulo de chegar aqui, não deixa ele chegar aqui não, Senhor. Mas agora Ananias estava sendo arregimentado, ordenado por Deus para ir à casa de Paulo, de Saulo, para lhe dar um grande presente. E quando Ananias ele argumenta com o Senhor diz para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Sabe o que Deus estava dizendo para Ananias? Eu tenho um projeto na vida de Saulo.
Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto com você. Deus tem algo para desenrolar na tua vida com você. E você precisa entender o projeto de Deus. Mas Deus também diz para Ananias que Paulo iria saber como deve sofrer, padecer pelo nome do Senhor. Deus estava dizendo para Ananias: Saulo, eu tenho um projeto com Saulo, mas também tem processo. Tenho projeto, mas tenho processo. Deixa eu dizer algo para você aqui nesta noite. Todo projeto vem acompanhado de um processo. Foi fácil fazer esse congresso, pastor? Teve processo. Mas o projeto está aqui nesta noite sendo concretizado para a glória do nosso Senhor. Todo projeto vem acompanhado de um processo. Aleluia. Agora entenda bem, meus irmãos. Às vezes Deus mostra o projeto, mas não revela o processo. Vou repetir. Às vezes Deus mostra o projeto, mas não revela o processo. José, embora não tenha entendido no momento, mas Deus mostrou através de sonhos o projeto, mas o processo começou dentro da casa dele. Ana, muitas vezes Deus permite que já entramos no processo para depois entender o projeto. Muitas vezes Deus permite, entra no processo para depois entender o projeto. Ana primeiro foi Penina, muitas vezes humilhou Ana, estava no processo terrível, mas o projeto era Samuel. Agora escute bem, não me importa qual seja o projeto, não me importa qual seja o processo, o Senhor dos Exércitos está contigo no projeto e no processo. Aleluia, o Senhor está contigo no projeto e no processo. Jó diz assim: bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está contigo nesse processo. Fica tranquilo, Ele está contigo nesse processo. Isaías capítulo 43, versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías que quando a mão do Senhor está estendida, ninguém pode fazê-la voltar atrás. Caminhando para o final, Paulo passou por processos. Paulo foi chicoteado, apedrejaram Paulo, incompreensão, mas se tornou um grande homem de Deus. O processo veio, mas o projeto se cumpriu. Aleluia. O projeto se cumpriu na vida de Paulo. E é por isso que ele diz lá em Romanos capítulo 1, no versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois há o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Aleluia. É por isso que ele diz lá no final da sua caminhada: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, cumpri o projeto. Aleluia. Eu quero dizer para você que está nos assistindo pela live, pelos canais de comunicação: Jesus sabia do processo, sabia do projeto, mas mesmo sabendo do processo, Ele não deixou de cumprir o projeto. Você pode levantar a mão para o céu e agradecer a Deus por isso? Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.